conheça seu inimigo. Tá? A gente tem que conhecer o Centrão. Como é que funciona? Você descobrir um mecanismo em que instintivamente a gente sabia, mas a gente começa a perceber que é uma correlação entre IDH e votação de políticos do Centrão, é interessante para entender o porquê desses políticos do Centrão se perpetuarem em locais em que a vida das pessoas não melhora. Então, me fale aí um município aí, vai, que você conheça, por exemplo, no interior da Bahia, que o Centrão toca. Alguém do PSD toca. Eu posso falar... cara, agora deu branco. Nossa, eu tô tentando puxar um município bem... Saiu agora, vou dar um exemplo, Bahia. Saiu agora um relatório sobre homicídios no Brasil. E as 5 cidades com mais homicídios no Brasil ficam na Bahia. Tipo, Jequié. Jequié. Deve ter político do Centrão muito bem votado em Jequié. Muito bem votado em Jequié. O que faz que as pessoas em Jequié votem no seu próprio algoz? Elas votam no cara que tá fudendo elas. Quais são os mecanismos disso? Tá? O que tá por trás dessa... Caiu a live. Voltou. Voltou? Voltou, foi bem rápido. A gente precisa entender o que tá por trás disso. O que faz com que o político do Centrão se dê bem nesses lugares. Tá? Eu sempre tive um insight que eu falava pra vocês sobre industrialização do Nordeste. Né? Quando eu chamo de industrialização, eu tô falando de maneira ampla em desenvolvimento econômico. Mas, obviamente, se for um desenvolvimento econômico baseado em manufatura e qualificação de mão de obra de modo a criar classe média, que seja classe média baixa, você cria cidadãos mais conscientes que vão se tornar independentes da indústria da pobreza que alimenta o Nordeste. Logo, você vai ter um efeito muito grande sobre a forma como as pessoas votam e sobre a qualidade da representação parlamentar e também no executivo. Tá? Eu falava isso. Pois bem, esse insight, porque isso era insight, a gente está comprovando com o relatório. Entendeu? E aí eu falo pra vocês, por que entra no clube? O Paulo costuma explicar muito melhor por quem tá no clube. O Paulo explica bem. Eu não explico tanto, mas eu vou tentar ser bem... Vocês estão financiando inteligência. Entendeu? Você não está só financiando a sua própria inteligência. Tá? Graças ao clube, você está permitindo que eu contrate pessoas que façam isso. O fato de, graças ao clube, eu ter muitas pessoas contratadas fazendo isso, faz toda a diferença. O PL não tem isso. Eles têm uma fundação multimilionária. Eles não têm isso. Os nossos adversários não têm isso. Entendeu? Eu imagino que o PT tenha, tá? Mas nem da direita ninguém tem. O fato da gente produzir isso, porra, e a gente produz isso via crowdfunding. Isso é muito legal. Muito, muito legal. Então, porra, galera, invistam nisso mesmo. Invistam mesmo. Estudos como esse vão fazer a diferença no nosso plano pro livro amarelo. Esse estudo, ele é premissa pra gente entender o que a gente vai fazer no livro amarelo. Esse estudo é fundamental pra entender o que precisamos fazer como reforma política. A gente precisa quebrar a indústria do Centrão. Existe a indústria, que é a indústria do Centrão. Essa indústria precisa ser desmontada. Eu tenho algumas ideias aqui que são meio malucas, mas pensa da seguinte maneira, Bahia. Imagina o seguinte, se um prefeito, tá, numa cidade, você falou Jequié, pegando dados objetivos do quadriênio que ele administra aquele município lá em Jequié, se ele não, se os homicídios não vão para esse patamar, se a qualidade do ensino no ranking do IDEB não vai para tal lugar, se não vai para tal lugar, ou seja, com parâmetros objetivos, realizável, não tô pedindo nada irrealizável, tanto este político ele fica inelegível por 4 anos, como o partido dele não pode disputar eleições naquele município por 4 anos. Ou seja, é como se fosse uma cláusula de desempenho. A cláusula de desempenho. Se o cara não cumprir o desempenho, não participa da eleição. Porque eu não tô pedindo pro cara fazer uma grande gestão. Eu tô falando assim, cara, se aquele município não tiver o básico, o partido não participa da eleição lá. Tô certo ou tô errado? Tá certíssimo. Eu não tô falando assim, eliminei o crime. Não tô falando pro cara ser o Bukele. Eu tô falando assim, você não vai ter números de guerra, você vai ter números de um lugar pobre. Vai continuar tendo homicídio, você só vai sair de um patamar inaceitável de inferno na terra pra um inferninho, sabe? Tipo assim, você vai na parte de educação aí, na educação básica que você dá pro teu aluno, você vai obrigar, assim, sabe, dê aula, não faça os alunos saírem analfabetos funcionais da escola, ô filho da puta. Você vai botar você tem que ter, não tô falando pra sair de 0 pra 80% da cobertura de esgoto, mas dá pra chegar a 25%, 30%. Tô falando assim, começar a fazer o básico em 4 anos. Não fez? Tá, não dispute a eleição, você perdeu seus direitos políticos, seu partido fica 4 ou 8 anos sem disputar a eleição. Por quê? O que vai acontecer aí? Só vai disputar a eleição quem quiser realmente
trabalhar. E aí você começa a desmontar essas oligarquias políticas. A oligarquia política local começa a, puta que pariu, ou eu entrego ou sai fora. E aí você começa a alterar. Do jeito que tá, o jogo não funciona. Olha isso aqui, pode botar na tela. Isso é parte do nosso estudo, tá? Olha isso. Isso é conhecimento, isso aqui é Academia Valete, isso aqui é clube, isso aqui é o que a gente tá fazendo que os outros não estão fazendo. Isso que vocês estão vendo aí, ó, é o nosso time. Na avaliação de como o índice varia com o porte dos municípios, foi observada uma relação muito fraca, R2 igual a 6%. No entanto, observa-se claramente que cidades maiores que 200 mil habitantes tendem a ter incidência menor de centrão. Veja só que interessante. Para cidades menores que 200 mil habitantes, existe uma variação muito grande e não se verifica uma dependência entre as variáveis. Então, foi criado pelo nosso time um índice de centrão versus população. Entendeu? Então a gente começa a avaliar a presença de centrão em cidades pequenas. E realmente, cidades pequenas sempre tem uns coronelzinhos que ela elege e tal. Tem mais imagens? Tem. Na avaliação da prevalência de cada um dos 3 rótulos políticos em áreas sob controle territorial armado ou não, vê-se que na totalização dos votos da região metropolitana do Rio de Janeiro existe uma distribuição aproximadamente equânime entre os 3 rótulos, com ligeira maior predominância do centrão e menor da esquerda. Ao se observar os recortes da por presença ou não de grupo armado, verifica-se que regiões mais livres apresentam mais votos de opinião, esquerda e direita, do que centrão. Note-se o acentuado aumento da presença do centrão em regiões dominadas pelo tráfico. Olha isso! Porra, galera, palmas pro nosso time. Olha a pesquisa que está sendo feita. A gente está entendendo o perfil eleitoral nas cidades metropolitanas do Rio de Janeiro, tá? Se votam em centrão, e aí é perceptível que numa zona livre, veja só, numa zona livre, 31% vota centrão, 34% direita, 34% esquerda. Olha como é bem distribuído. É quase a mesma coisa. Numa relação de milícia, o centrão salta para 39%, direita 36%, esquerda 24%. E numa região dominada pelo tráfico de drogas, é centrão 44%, 30% direita, 25% esquerda. Ou seja, há uma relação direta, uma simbiose entre crime e centrão. Onde há centrão, tá? Onde temos centrão, onde temos tráfico, onde temos milícia, o centrão tá mais. Logicamente, onde tem tráfico e tem milícia, IDH é menor, vida é pior, políticos do centrão estão lá fazendo compra de votos. Então a gente vai começar a pegar essas relações. A gente precisa entender essas relações. Esse índice que a gente está criando é uma forma da gente entender profundas relações que fazem com que a gente fique basicamente vivendo na merda e elegendo vagabundo. O Arthur Lira veio de algum lugar, galera. Vocês entendem? Sabe esses políticos cariocas que a gente fica vendo que são sempre corruptos, tem nomes engraçados, tipo Zeca do Pneu. Sabe? De onde eles vêm? Como é que votam? Tem outro? Tem. Põe na tela. O LNL falou, o centrão é pior que a esquerda. Em certa medida, o centrão é o maior problema do Brasil. O centrão é o maior problema do Brasil. Ó, a análise de regressão linear mostrou uma relação negativa entre o índice de centrão e o IDH. Como era esperado, municípios com menor desenvolvimento humano têm uma predominância maior de políticos de centrão, cujos discursos concentram-se em pautas locais e não ideológicas. A métrica R2, apresentada no gráfico, é uma medida de quanto a variação de uma das variáveis explica a variação da outra. No contexto das ciências sociais, nas quais os fenômenos são complexos e difíceis de prever, um R2 de 24% é considerável, mostrando uma grande relação entre os dois fenômenos. E qual é a relação entre os dois fenômenos? É a relação, quanto maior o IDH, menor a prevalência de votos no centrão. E aí a reta ali, ó, a métrica que foi dada ali, é justamente essa relação. Sacou? Então a gente está estabelecendo uma relação entre preponderância do centrão quanto menor o IDH. E está demonstrado, pelo estudo que o nosso time está fazendo, que sim, que o centrão ele se alimenta da pobreza. Há uma correlação direta. E há uma relação causal. É a pobreza que causa o centrão ou é o centrão que causa a pobreza? Veja que interessante, né? É a pergunta do ovo ou da galinha, né? É esse tipo de política que gera pobreza ou essa pobreza que gera esse tipo de política? Ora, dado que novas relações econômicas, vou dar um exemplo. Quando o agro avança em regiões tomadas por esse tipo de relação, o agro transforma ele, então a gente pode falar que a riqueza consegue, e a melhora da vida das pessoas consegue tirar o centrão do jogo, tá? Mas, ao mesmo tempo, então assim, a grande fraqueza do centrão é o desenvolvimento econômico chegar num determinado lugar. Porque as oligarquias vão sendo varridas. Elas diminuem, o impacto delas diminui. As pessoas começam a ter outro tipo de voto. Entendeu? Mas o centrão é inimigo desse desenvolvimento econômico. O centrão ele tem que mitigar o desenvolvimento econômico em nome da manutenção dessas próprias oligarquias. Não à toa que a forma do centrão votar é sempre na manutenção de oligarquias desses tipos de sistemas de relações. Tá?
A Cris Facaro falou, que coisa não, a gente pensando que o pior inimigo é a esquerda. A esquerda, ela se mistura com o centrão. Mas a gente tem um problema, vamos dizer, característico do Brasil, que é isso. Isso precisa ser destruído. Galera, isso aqui é um estudo feito pelo time do clube. Então, se você não entra no clube, como é que eu vou investir em ter mais esse tipo de coisa? Bora, galera. Vocês têm que entrar. Só de eu mostrar aqui, tinha que entrar 10 pessoas no clube. Lembrando que todo mundo entrar no clube vai ganhar as 2 valetes e esse cordão. E você vai ter acesso a esse estudo que vai sair sexta-feira agora. Porra, galera. Vamos lá. Eu tô falando de conhecimento real. Quem no bolsonarismo tá fazendo isso? São nossos concorrentes diretos. Quem no Partido Novo tá fazendo isso?